Boa noite. Estamos começando aqui mais um programa Momento Jurídico. Antes de adentrar no programa e apresentar meus convidados, não poderia deixar de agradecer aqui o Orton Marenga aqui, que fez essa linda entrada aí do nosso novo programa, com o nosso novo nome, né? E sei que ele se empenhou aí durante o carnaval. Me disseram até que ele ficou em casa os 10 dias do carnaval, né? Só fazendo essa entrada desse programa. Orton, muitíssimo obrigado. A gente vê aí a sua competência aí, né, nesse novo trabalho aí. Tomara, né, que com essa nova entrada, e dentro em breve, né, eu já estou prometendo isso há muito tempo, daqui a pouco eu vou falar que eu sou até político, né, mas nós vamos ter aqui um novo stand, né, um sofazinho, uma coisa mais aconchegante, da mesma forma que é aconchegante, né, a nossa nova entrada aí do programa. Também não posso deixar de agradecer a grande equipe aqui que nós temos aqui, o Marcinho, o Léo, o Fabiano, né, que sem eles, realmente, a gente não poderia estar fazendo o programa aqui. E, acima de tudo, também o Miguel, né, e o Milton Alencar. Então, eu gostaria de agradecer a nossa equipe, a equipe da televisão, que sem ela, gente, nenhum programa aqui, né, poderia acontecer, nenhum programa aqui existiria. É com o empenho deles que a gente continua fazendo esse programa, e como todos os outros programas aqui na televisão. Muito obrigado aí a galera aí da técnica aí da produção. Gente, começando aqui, é sempre muito especial quando eu trago esse convidado. Eu já cansei aqui, vou falar de até puxar a sardinha pro lado dele, mas não tenho como não puxar. Eu acredito que das grandes virtudes que tem um homem é a gratidão. E por essa pessoa tenho muita gratidão, como também tenho por outras pessoas, né? Tenho gratidão por ter tido paciência comigo logo no início da minha carreira, quando eu era estagiário. E ali eu tive ele ali ao meu lado, né? Me ensinando, me deu um grande apoio, né? Assim que eu me formei, né? A gente se forma, e eu com aquela vontade de trabalhar. Infelizmente o mercado, né? Estou aqui com 2 advogados, o mercado está saturado, o mercado está difícil, né? Mas graças a Deus por ter amigos, e esse amigo me ajudou no início, né? Me dava audiência para eu fazer, pegando até como experiência, audiência, diligência ao fórum, né? E fiquei um bom tempo trabalhando aqui com ele ou para ele, né? Ele era meu chefe, mas eu acho que trabalhei com ele, não para ele, né? Então, apresentar aqui o doutor José Guilherme, muitíssimo obrigado, doutor, por sua presença aqui, né? É sempre uma honra estar recebendo o senhor aqui no meu programa, no nosso programa, né? Não é meu programa, né? E o senhor sempre disponível, à disposição do programa, não do programa, mas do cidadão cabofriense e quem mais está nos assistindo. Muito obrigado, doutor. Mais uma vez estamos aí, é uma honra toda vez estar aqui comparecendo e ouvir essas palavras do nobre doutor Rafael aqui, e faça deles as minhas palavras, que como gratidão, hoje pelo reconhecimento eu vejo um grande advogado, um grande atuante aí na área do poder público, e fico muito feliz e orgulhoso por isso de ter um colega a meu lado nesse patamar. Colega não, né? Um aluno, tá vendo? O aluno, né, graças a Deus pelos ensinamentos, não só do doutor José Guilherme, que a gente fala, né, que na nossa profissão e no mundo, a gente não vive sozinho, a gente precisa dos amigos, dos colegas, para estarem sempre nos ajudando. E felizmente tive a ajuda dele no início, ainda tenho ainda, né, uma ajuda, né, gratificante, né? Então a gente vai se ajudando e assim a gente vai vivendo. E o doutor Fabrício, que eu conheci, né, através do doutor José Guilherme, na verdade eu conhecia antes, né, conheci ele como profissional, um lutador, um batalhador e colega. E acima de colega, um amigo, né, na nossa profissão, né, na advocacia. Também um excelente atuante aqui na nossa região, né? E é um prazer, doutor Fabrício, estar recebendo o senhor. Boa noite, doutor Fabrício. Boa noite, doutor Rafael, doutor José Guilherme, a toda a sociedade que nos assiste. E para mim é um privilégio muito grande estar na presença dos meus amigos José Guilherme e Rafael, brilhantes advogados, e José Guilherme, que foi o que nos capitaneou, né? O que abriu a picada e nos puxou junto com ele, foi praticamente um padrinho na advocacia para nós dois, né? Então eu me sinto ainda mais confortável e mais orgulhoso de poder estar mais um dia no seu programa e na presença também do meu amigo José Guilherme. Boa noite a todos, muito obrigado. É verdade, a gente fala, né, do José Guilherme aqui, quem não conhece, né, também não vou ficar puxando sardinha não, que o programa não é aquele programa do Faustão não, né, confidencial, né, aquela arquivo confidencial, vai ter ninguém chorando aí, fazendo depoimento não. A gente fala isso porque a gratidão realmente, né, Fabrício, a gente, né, tem um carinho enorme, né, pelo Guilherme, e a gente tem, né, esse carinho, acho que é justo, né, essa forma de demonstração,
né, de carinho e gratidão por ele. Gente, hoje aqui, né, com esse novo layout aí, esse layout bonito pra caramba, né? Tô até todo bobo aí com o novo layout do programa. Hoje a gente vai falar de 2 temas, né, que a população às vezes vê, né? Um tema, a população às vezes não entende. Né? Tem muita confusão, né? E como que faz, como que eu devo proceder dessa forma. O outro tema, né, que eu vou botar aqui pro Guilherme falar, é sobre o tema que a pessoa vê em novela, em televisão, né, em jornal, né? Algum tempo atrás, os jornais, os grandes noticiários começaram a noticiar grandes casos no judiciário. O último caso que nós tivemos aqui foi o do caso do Hollenberg, eu acho que é Hollenberg, do caso Eloá, né, que teve o tribunal do júri, ele foi julgado por 7 jurados, demorou 3 dias ou 4 dias, eu não me recordo agora ao certo quanto tempo durou, e foi aquela confusão, a advogada de defesa falava que ia largar, a promotoria falando, e muito da população, a maioria da população não entende o porquê do júri. Às vezes vai, né, com um problema de celular, um problema de eletrodoméstico, vai lá para a audiência, vai para o juiz, né, e vê que não é júri, não é aquela pompa toda. Então hoje a gente vai explicar, né, o Guilherme vai explicar, né, sobre o júri, qual é o procedimento do júri, o porquê tem um júri. Que às vezes, né, doutor Zé Guilherme, né, doutor Fabrício, as pessoas ficam até com medo de entrar na justiça, achando que vai ser aquela coisa de novela, né? Chegar lá, tem um juiz e o promotor levantando, acusando, né? E aquele monte de 7 pessoas sentadas. Ela fala, gente, meu celular deu defeito, será que tem que enfrentar toda essa parafernália, né, estatal, todo esse aparelho, toda essa estrutura estatal, né, por causa de um celular? E não, hoje o doutor Zé Guilherme vai explicar o porquê, né, que existe o júri. E a gente, né, para relembrar o júri, foi do caso Eloá, né, um caso, né, polêmico que nós tivemos há uns 2, 3 anos e que foi julgado agora. E o outro tema que nós vamos falar aqui é sobre pensão alimentícia. Hoje em dia, as pessoas vão, se descasam, divorciam, separam e têm os filhos. Felizmente, né, tem os filhos. E às vezes o pai ou a mãe não sabe como proceder nesses casos. Quanto que eu devo pagar? Quanto que eu posso pagar? Como que eu devo proceder nesses casos de pensão alimentícia? Mas vamos começar aqui com o doutor Zé Guilherme. Doutor Zé Guilherme, o júri. Vamos botar o caso Eloá aqui, que foi um caso recente, que as pessoas ainda têm em mente. O júri. Quais são os crimes ou quando que a pessoa vai para o júri? Eu estou lá, por causa de um celular que deu defeito, eu vou para o júri? Se eu matar a pessoa, eu vou para o júri? Quais são os casos específicos que a pessoa vai para o júri, para o pessoal entender primeiramente como é que faz para a gente ir para o júri? Sim, primeiramente, boa noite a todos que estão assistindo, boa noite ao doutor Fabrício, doutor Rafael. É interessante explicar isso, porque muitas pessoas me perguntam na rua, né? Deixa eu assistir uma audiência, vou lá no fórum, como é que é aquele esquema lá do promotor, do julgamento, fica o réu sentado, todo mundo falando ao mesmo tempo, e as pessoas se confundem muito. Na verdade, existem vários tipos de audiência, né? E uma delas, que é essa que as pessoas estão acostumadas a perguntar, que aparece em novelas, aparece em filmes, são os julgamentos que ocorrem dentro do tribunal do júri. É um júri popular que só acontece quando existem crimes dolosos contra a vida. Então, as pessoas se decepcionam porque vê lá problemas relacionados a consumo, problemas relacionados à responsabilidade civil, que envolve ônibus isso não interfere dentro do julgamento no tribunal do júri. São audiências e procedimentos diferentes, eles são procedimentos diversos. Aquele ali só se restringe a crimes dolosos contra a vida. Como matar alguém, por exemplo, com uma intenção de matar ou que seja da forma tentada, ele vai ser julgado dentro do tribunal do júri, que seria o júri popular. Eu vou explicar de uma maneira popular, uma maneira tranquila, para que as pessoas possam entender como é que funciona esse trâmite. Ali no júri popular, que são crimes dolosos contra a vida, ou tentado ou já consumado e de forma dolosa, né, com intenção de matar, explicando melhor, são escolhidos jurados que são da população, claro, que vão ter a sensibilidade no seu íntimo, sem precisar ter conhecimento jurídico para julgar aquela pessoa que está sendo acusada. E esse júri, ele é composto por 7 jurados. Esses 7 jurados... Então, vamos entender aqui. Então, a pessoa só vai para o júri, vamos dizer,
lógico, né? Não vou nem botar eu, Deus me perdoe. Foi lá, uma pessoa tentou matar uma outra pessoa, ou matou uma pessoa. X matou uma pessoa. Essa pessoa que matou, ela vai para o júri. Né? É isso. O crime doloso, um assassinato, a pessoa que cometeu o assassinato, ela vai para o júri. Né? E ela não é julgada, então, pelo juiz. Ela é julgada por essas 7 pessoas que são escolhidas do povo. Sim, na verdade, o juiz só está ali presente como representante do Estado para se aplicar uma pena que vai ser julgada perante aqueles jurados que estão ali presentes. Na verdade, os juízes que vão julgar aquela pessoa naquele momento ali são os jurados, é a pessoa do povo, as pessoas do povo que estão escolhidas ali para representar, de uma certa forma, o Estado para condenar ou absolver aquela pessoa que está sendo julgada. Né? É a vontade, então, do povo. Então, as 7 pessoas vão lá falar assim. No caso, o Eloá. Foram os 7 jurados que falaram que aquele... Né, o Hollenberg, acho que o nome dele é Hollenberg, não. Agora também não me lembro. Que era culpado do crime. Então, foram as 7 pessoas escolhidas do povo que falaram que ele era culpado daquele crime. Sim. É o povo que decide. O juiz está ali como mero representante para fazer a aplicação da pena. Pelo artigo 59, ele vai fazer a aplicação da pena, que na verdade, ela pode ultrapassar e muito os 30 anos, que seria um cumprimento de base aqui da nossa lei brasileira, né? A nossa lei, ela é do molde italiano, não é do molde americano. As pessoas estão acostumadas a ver os filmes, às vezes, hollywoodianos, que mostram ali julgamentos que são sempre vistos daquela forma ali com o juiz presente, o promotor, que muitas vezes não é assim. Lá, nos Estados Unidos, existem leis e constituições para cada estado. Cada estado tem sua lei específica, tanto que umas têm pena de morte e outras não têm. Nossa lei, ela é baseada numa lei italiana, então existe o procedimento do Tribunal do Júri somente para os crimes dolosos contra a vida. As outras audiências, elas são mais informais que eu digo, não tendo todo esse trâmite, nem todo o aparato que exige para os crimes dolosos. Então, vamos entender. Então, cometeu o crime, a pessoa vai para o júri. São escolhidos 7 jurados. E essa escolha desses 7 jurados, você tem que fazer um pré-cadastro junto ao tribunal ou é escolhido aleatoriamente esses jurados, né, junto a... vou escolher o Rafael, o Guilherme e o Fabrício para ser jurado. Eu tenho que fazer um cadastro para ser jurado ou não precisa? Isso é escolhido aleatoriamente igual mesário. Mesário da época de eleição, né? Muita gente não gosta, né? Mas às vezes é escolhido lá. É igual mesário, a escolha aleatória? Funciona da seguinte forma. A gente teve presente agora, eu tive a oportunidade de participar, participava sempre como assistente da Defensoria Pública, na época de recém-formado, e participava junto com o doutor Francisco Santana, e lá também presidia lá também como membro do Ministério Público, era titular até da época o Afrânio Silva Jardim, que é um promotor que hoje é até processalista, né, penal, junto na mesma linha do Tourinho, né, falando de forma técnica. E lá eu pude ter a oportunidade de poder presenciar e participar na prática mesmo de como funciona. Hoje eu não atuo mais, como todo mundo sabe, eu sou da relação consumerista, né, atuo na área consumerista e não mais nessa área, mas eu pude participar um tempo dessa área e verifiquei como funciona. A gente fez uma pesquisa junto à Universidade Gama Filho e lá fazendo uma pesquisa de campo e verificamos que todos os júris dentro do estado do Rio de Janeiro, 55% desses jurados, eles são funcionários públicos ou são bancários. Por quê? Porque quando eles, na verdade, eles são chamados ou intimados, eles podem faltar o dia de trabalho. Claro, o profissional liberal não vai querer faltar um dia de trabalho porque ele vai estar perdendo. O funcionário público não sendo escolhido na hora da votação, dentro do plenário, ele vai para casa e não precisa mais trabalhar. Naquele dia ele já perde como dia de trabalho, mas ele tem seu salário garantido, quanto como bancário também. Então, 55% são voluntários. Se você quiser participar como jurado, você procura o defensor público da tua comarca, procura o promotor de justiça ou até mesmo o juiz, ou vai no cartório e pergunta ao escrivão como é que você faz para você se cadastrar para ser jurado. A partir então, sendo escolhido no dia do júri, não vão poder mais sair. Então, interessa mais para o funcionário público e bancário. Ali são escolhidos, além desses 55% que são voluntários, os juízes intimam, e geralmente eles intimam pessoas que trabalham em banco ou são funcionários públicos realmente que trabalham em outras repartições públicas, até mesmo da prefeitura ou do estado para participar. E eles vão até com simpatia, porque geralmente eles não sendo escolhidos, eles vão para casa, não precisam trabalhar. A partir do momento que são escolhidos, tem que ficar ali até terminar, que pode durar 1, 2 dias, até uma semana
se for o caso. E é uma grande responsabilidade, né? Porque você está ali, na verdade, a vida nas suas mãos. Quem decide? Nós somos 7 votos, né? São 7 pessoas, né? Então tem que ser 4-3 para condenar ou absolver uma pessoa, né? Agora, eu acho o jurado tem que ter talvez uma aptidão psicológica muito boa, porque são crimes, né, atentados contra a vida, né? Às vezes ali, e o júri, né, quem não sabe, jogam muito com a emoção também dos jurados. Ah, poderia ser sua filha, poderia ser o seu filho, o seu parente, né? Então, tem que ter essa aptidão psicológica, não pode ser, eu quero participar do júri. Eu acho que a pessoa também tem que ser um pouco mais consciente, né, na verdade, para aceitar esse encargo. É por isso mesmo que, diante de uma experiência jurídica, de quem já atua no júri, a escolha do jurado é muito importante naquele momento ali. Porque ali são escolhidos 21 jurados. Os 21 jurados, eles sentam no plenário. O promotor presente, sendo membro do Ministério Público, aquele processo específico daquele réu que está sendo processado. O defensor por si, ou o advogado que está ali presente. Então, dos 21, eles colocam na urna os nomes dessas pessoas. Essa urna é escolhida por sorteio. E ali eles escolhem os 7 que vão representar. Sendo, doutor Rafael, que desses 7, ele pode recusar ali ele não quer que participe, né? Então, vamos supor, na jogada de malícia do promotor de justiça, o acusado foi uma pessoa que matou uma mulher nova por requinte de crueldade, ele vai escolher, claro, mulheres para participar, porque dali vai ter uma influência maior. Então, é importante no momento da escolha do jurado. Pessoas, mulheres ou pessoas mais senhoras, então ele vai ter essa escolha. Então, cada parte, sendo o defensor sendo a parte que está acusando, ele tem direito de recusar 3 jurados escolhidos. Então, dos 7 escolhidos, ele tem direito a escolher 3 para recusar, ele tira aquela ali e coloca a outra que está ali dos 21. Então, os 21 não vão embora. São 7 escolhidos até a recusa. Não havendo recusa, os 7 são escolhidos para ficar ali. Então, pode então... Até 3. Porque essa questão que o doutor Guilherme está falando é bastante específica, né? Aquela questão, escolher os 7, os 21. Isso é a malícia, né? É a expertise, né? Tanto do promotor como do defensor, seja advogado ou seja defensoria pública. Foi o que ele falou, vai escolher uma pessoa, né? Matou uma jovem com requinte de crueldade. O promotor que quer condenar a pessoa, lógico que ele vai escolher jovens e novas, né? Mulheres, né? E jovens, que vai se colocar, as mulheres jovens vão se colocar no local. E para a defesa isso não seria bom. Talvez seria bom um homem, né? Homens mais velhos, né, botou porquê, né, envolvendo uma questão mais sentimental. Doutor, vamos continuar com o júri daqui a pouco o senhor vai falar sobre a questão desses 30 anos, que muita população não entende. Ah, foi quando 300 anos de prisão. Aí vai lá depois, não, mas a pena brasileira só é até 30 anos. Então por que condena, eu já ouvi essa pergunta, por que condena a pessoa a 300 anos? É isso que o doutor Guilherme vai responder daqui a pouco. Agora vamos para o assunto de família. Doutor Fabrício, separou, o casal separou. A quem deve proceder, né, a questão da pensão alimentícia? A mulher, geralmente, né, está com a guarda dos filhos. Ela pode entrar com a ação de pensão alimentícia? Sim ou não? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, o homem, ele quer regularizar a sua situação junto à esposa, junto aos filhos. Na verdade, não é a esposa, é junto aos filhos. Quer regularizar a sua situação. Ele pode também oferecer alguma ação. Dá um exemplo. O casal separou, está um mês, aí o cara vai lá dar o dinheiro na mão dela. 2 meses dá o dinheiro. Aí daqui a pouco ele vê, ou procura um advogado, você está pegando recibo? Está depositando? Ah, não estou pegando nada. Ah, mas eu quero regularizar. Ele tem alguma condição, algum instrumento jurídico de regularizar essa situação? Fazer essa pergunta para o senhor. Com certeza. O que muitas pessoas ficam angustiadas, muitas mães até que me procuram, às vezes estão numa situação difícil com o marido ou com o companheiro, às vezes não são casadas legalmente, mas morou junto com uma pessoa durante muito tempo e acabou que se separou e tem filhos. E os filhos, naturalmente, precisam se alimentar, precisam de roupa, precisam se divertir, viver. Então, há um instituto no direito que são os alimentos, a pensão alimentícia. As crianças representadas pela mãe ou pelo pai, se o pai tiver a guarda, pode entrar com uma pensão alimentícia contra o pai ou contra a mãe, porque hoje em dia
o pai também tem a guarda com muita facilidade. Antigamente não. Antigamente quem tinha a guarda, em regra, era sempre a mãe. A mãe ficava quase que automaticamente. Então, naturalmente, as crianças seriam representadas pela mãe contra o pai, pedindo alimentos em favor das crianças, né? E algumas vezes, dependendo do tempo que a pessoa foi casada, às vezes a pessoa está 30, 20 anos casada, nunca trabalhou, foi do lar a vida toda, e quando se separa, perde aquela pessoa que sustentava a casa. Então, ela também tem direito à pensão alimentícia. Então, pode entrar em favor dos menores e também pode entrar em favor dela mesma, da mulher. E, ao contrário, vamos dizer que o casal se separe e o homem fica lá com as crianças e a mulher arruma outra família ou sai de casa, etc. O pai tem direito a pleitear alimentos em favor dessas crianças contra aquela mãe? Hoje, é pacífico na doutrina, na jurisprudência, que o pai que tem a guarda pode ter pleiteado na justiça alimentos em favor das crianças, inclusive em favor dele mesmo, caso ela seja uma pessoa que trabalha, etc., quem sustentava a casa e o rapaz era do lar, ou o marido era do lar. Não é comum, mas existe isso hoje. Não era, mas hoje já está começando a ter no Brasil esses casos. Vou dar um exemplo. O rapaz casa com uma médica, né? E ambos estudantes, o rapaz não quis dar continuidade nos estudos, a mulher se formou em medicina, trabalhou durante 20, 30 anos, o rapaz sempre trabalhou em casa, tomando conta das crianças. Será que ele não tem direito à pensão alimentícia? Claro que tem, entendeu? Então, de acordo com a saúde, com a força, com a idade que a pessoa tenha, ela vai receber uma pensão, quando é própria, para o adulto, né, que é do lar, até que ele tenha a capacidade plena de entrar num curso, arrumar uma profissão e começar a trabalhar. Nesse momento vai romper a pensão alimentícia para o maior, que é do lar, né? Que era do lar e vai ter que se sustentar. Tem alguns casos que não tem como. Eu já vi casos de pessoas que estão casadas há 40 anos, 50 anos, se separa. E aí? Como é que faz? E aquela mulher que viveu 40 anos, 50 anos, nunca trabalhou, é do lar, como é que vai fazer? Então ela tem direito à pensão. Às vezes os filhos são maiores, tudo bem, mas o ex-companheiro ou o ex-marido vai ter que dar os alimentos para aquela mãe, né? E hoje já está virando o jogo, porque agora os pais também podem pleitear pelos alimentos. O que muita gente não entende, doutor Fabrício, é o que acontece, o senhor falou aí de menores. Gente, a pensão é para as crianças. Quando a gente trata de pensão alimentícia, é para as crianças. Então, tem muita gente que tem isso como fonte de renda. E a gente tem que falar, tem que dizer que... Como assim a fonte de renda? Tem gente que recebe a pensão para os filhos, aí vai lá comprar roupa, comprar alimento para casa, às vezes está morando em outra casa, paga aluguel para casa, paga isso para casa. Aluguel até concordo. Um aluguel, você dá uma pensão para os seus filhos e ela pagar ali o aluguel, até concordo, né? Pagar uma parte, o aluguel. Mas a obrigação, que tem que deixar claro, é do pai e da mãe o sustento dos filhos. Né? A obrigação é solidária, ela tem que ser dividida meio a meio. Justamente. Mas a realidade do nosso país hoje é que hoje está mudando muito, porque hoje a gente está no século XXI, é outra realidade. Mas as mulheres antigamente não trabalhavam, eram do lado, tomavam conta das crianças, faziam isso. Então ela pleiteava alimentos para ela e para as crianças. Não, até hoje em dia tem isso, né? Com certeza. Até hoje em dia tem isso. Vamos dizer, como o senhor falou, está vivendo há 40 anos com a pessoa, vamos dizer, de idade 20 anos casando, descasa com 40, isso, né, descasa com 40 anos depois, 60, isso existe em casos, gente, é o mais absurdo que existe, mas existe, 60 anos, uma pessoa já é idosa, já é 60 anos, como que ela vai procurar emprego, trabalhou no lar, criou os filhos, e ali teve também o seu acréscimo, a sua função importantíssima, que a gente sabe que, às vezes, a mulher que é do lar, ela tem uma função importantíssima para, às vezes, o homem, né, construir e conseguir construir, né, uma casa, um carro e viver trabalhando. Ela tem que ter também esse direito. Então, não acho errado. O que eu acho errado, Fabrício, é que eu vou colocar, muitas das vezes as pensões servem mais para a mãe do que para os filhos. Com certeza. Às vezes as mães falam, né, às vezes que está recebendo a pensão, meu filho está faltando, mas por quanto que teu marido dá? Um salário mínimo para cada criança. Estou dando um exemplo. Não é essa a realidade também que a gente vive. O Fabrício, né, gira em torno da área de família, às vezes é 30% do salário mínimo. O salário mínimo hoje está R$ 600,
30% é 180 reais para uma criança, às vezes para 2, 3. Eu trabalhei na defensoria, eu via bastante isso. Mas o que a mãe tem que pensar é 200, que seja 5, que seja 1.000. É para as crianças, eu vou comprar para as crianças. Eu vou botar meu filho no colégio, se tiver como, dar alimentação. É isso, Fabrício. O problema hoje enfrentado, que eu tenho visto, né, é que às vezes acontece isso. A mãe, ela pega a pensão dos filhos e gasta com ela. Vai para o cabeleireiro, vai para a festa, muitas vezes deixa os filhos na casa da avó. Então ela quer, às vezes, ter a guarda por causa da pensão, né, de forma leviana. Mas essa não é a regra, essa é uma exceção. A maioria quer a pensão para as crianças, né? Mas não, existe lógico. Infelizmente é muito comum algumas mães que se aproveitam dessa situação, inclusive até casam e querem engravidar, justamente para ter uma pensão da pessoa. O cara tem um salário bom, ela sabe que entre 20% a 40% do salário vai ser revertido em pensão alimentícia e ela acaba usufruindo. O cara ganha R$6.000, né? Você vai ganhar 3 vezes 6, R$18.800 de pensão para o filho. Então, ela vai acabar usando mais para ela do que para o próprio filho. Mas, às vezes, a pessoa estuda num colégio, a criança estuda num colégio bom, ela faz natação, ela faz isso e, de fato, merece os 30%, talvez mais. Mas o maior aborrecimento que nós temos hoje, né, que eu vejo no direito, é que as mães, algumas, que são exceções, fazem isso. Acabam recebendo para elas e pouco se importam com as crianças. É interessante, até desculpa estar fazendo esse adendo, existem estados americanos em que, de forma interessante, a justiça, na parte assistência social judiciária, que é interessante que isso aconteça. Paga. Sim, o Estado paga, a assistência social judiciária, ela vai à casa, no caso da pessoa que está tendo a guarda daquela criança, para saber se o dinheiro da pensão está sendo bem aplicado para que a vida pré-criança daquela criança continue da mesma forma como era antes, junto com o casamento. Isso é interessante. É um zelo, né, que deveria, né, pegar, migrar o Estado, porque muita gente, é exceção, a gente está falando da regra. E muita gente, às vezes as pessoas também não sabem, né, se a pessoa tem um filho, ela tem um poder tanto financeiro, psicológico, tudo de criar a criança. O pai, a mãe nunca descuidou, mas o pai também pode pleitear a guarda das crianças. Já que você não tem como cuidar financeiramente, eu pego. Eu não tenho nada que desabone minha conduta, o meu caráter, né? Vai brigar na justiça, vai brigar na justiça. Mas é um ponto relevante, né, dele ter a parte financeira de poder cuidar das crianças, não é isso? E cada vez mais a inversão da guarda está sendo admitida hoje. O judiciário está aplaudindo, está comemorando essa fase brilhante hoje da justiça no sentido de inverter a guarda. Porque ao perceber que a mãe está recebendo dinheiro e não está gastando com as crianças, pelo assistente social, pelo psicólogo, né, ou está impedindo, fazendo moeda de troca, porque alimentos não tem nada a ver com guarda, alimentos não tem nada a ver com divórcio. Alimentos serve, pelo próprio nome diz, para alimentar e vestir as crianças. Então vamos dizer que eles se separaram, a pessoa paga uma determinada pensão e a mãe não deixa ver porque paga pouco. Né? Então, o que o juiz faz? Ou então cria um obstáculo enorme para o pai ver não ver a criança sob o pretexto que paga pouca pensão. Isso hoje é caso de inversão de guarda. Né? A alienação parental veio para isso. O pai hoje tem os mesmos direitos das mulheres. Então, as mulheres que impedem os pais de chegarem aos seus filhos, de terem contato sob o pretexto de receberem pouco ou não receberem, hoje está dando inversão da guarda em favor desses pais. E eu tenho visto isso todo dia. Está acontecendo cada vez mais. Porque eu acho que o direito, né, ele acolheu, né, essa questão de alienação parental, é um instituto, né, para a gente aqui no Brasil é novo, é recente, está sendo utilizado ainda mais no judiciário, mais recente ainda, né, e já é um instituto difundido, né, dentro da área jurídica, né, e também a gente vê essa questão de alienação parental e a questão da guarda. Né? Não vou deixar ver porque você não dá o dinheiro. Não tem nada a ver. Né? Foi o que o doutor Fabrício falou. O dinheiro é o dinheiro, a guarda. E até hoje, os grandes os divórcios, né, essas questões de guardas, os juízes estão admitindo não, a maioria das vezes estão montando guardas compartilhadas. Né? Se as pessoas residem no mesmo local. Se 2 pessoas residem em Cabo Frio, e se o pai também tem a vontade, também tem isso, né, Fabrício?
Tivemos muito pai aí que só quer o material e o sentimental, nada. Com Vai lá, certeza. pega na obrigação e também pode ser obrigado a pegar o filho. Com Né? certeza. A mãe pode chegar e entrar no juízo, ó, o pai não vai ver, o pai não é isso, então ele larga logo que, né, ele pode ser obrigado sim de ver a criança. Então, mas na maioria das vezes, o que acontece? A guarda compartilhada. Duas pessoas residem em Cabo Frio. O que custa? Né, isso para o psicólogo, né, até da criança, melhor interesse da criança. Ah, dorme no dia na casa do papai, aí passa 3 dias na casa da mamãe, pega aí no colégio, leva para casa do pai, né? Depois no outro dia busca no colégio a mãe. Gente, a criança tem esse convívio, né, das duas famílias. Né? Não tem aquela coisa de separação, aquela cisão, né, que se faz, né, aquela rescisão que se faz, né, bruta. Né? A criança ainda continua em 2 casas diferentes, mas continua o convívio dos pais. Né, eu mesmo sou um ferrenho defensor da guarda compartilhada. Eu sou um ferrenho defensor. A guarda compartilhada ela tem que ser a regra. A regra é essa. Mas às vezes... A exceção tem que ser a guarda... A exceção é quando a guarda tem que ser com um dos pais. Por quê? Porque às vezes a guarda alternada, né? Alternada não, quando um só tem a guarda da criança e o outro não tem. Aí tem aquele 15 dias no final de semana na casa de um e no final de semana na casa do outro, férias metade na casa de um, férias na metade na casa do outro. Mas e aquela criança naquele final de semana não quer ir para a casa do pai, ela quer ficar com a mãe. Poxa, mas ela vai ter que ir, porque foi avançado isso. Então é um constrangimento desnecessário. É uma obrigação desnecessária. A criança fica constrangida. Não, você tem que ir para a casa do seu pai porque é o dia do seu pai. E às vezes é o contrário. Às vezes a criança quer falar assim, eu quero ficar um mês, todos os finais de semana na casa do meu pai. Por que não, se a criança já vive na casa da mãe, ou vice-versa? Então aquele que não tem a guarda a semana toda, aquele que não tem o convívio diário, né, com a criança, eu acho que tem que abrir um pouco da mão, dizendo, poxa, eu vou deixar meu filho ficar mais um final de semana com o pai, porque ele quase não fica com o pai trabalha muito, etc. Ou ao contrário, eu vejo às vezes a mãe é enfermeira, trabalha em plantão, ela um plantão aqui, um plantão ali, às vezes trabalha no hospital em Cabo Frio, trabalha no hospital de Búzios, e o pai mora em Cabo Frio, ou mora em outro lugar, e está a semana toda com a criança. Aí a criança quer passar o final de semana com a mãe. Aí ela quer passar no outro final de semana com a mãe. Por que não vai poder? Se tornou uma obrigação, né, Fabrício? Aí tem aquela briga, aquela que a gente chama de picuinha, né, no linguajar técnico. Então, a regra seria a guarda compartilhada. Você quer ir final de semana na casa de papai? Então vai. Quer ficar na casa de mamãe? Então fica. Tem que criar com amor, com dedicação. Se você ama o seu filho, você vai sempre incentivar o seu filho e a sua filha a visitarem o pai ou a mãe sempre. E dizer sempre para o filho, olha, o seu pai te ama. O problema que eu tenho com o seu pai ou com a mãe, ou com o seu pai, ou vice-versa, o problema é nosso, é problema de adulto. O amor que o pai e a mãe têm pelos filhos é incondicional. Então, eu sugiro a todos que estão hoje litigando na vara de família que façam a guarda compartilhada e não permitam que as brigas familiares rebatam nas crianças que não têm nada a ver e se sentem culpadas pela separação dos pais. Essa questão é importante, que eu acho, Fabrício, esse pensamento seu tem que ser do advogado, né? Tem que ser do profissional, porque já é um desespero danado, a separação, aí chega o cliente, ou a mãe, ou o pai, né, chega o casal, o marido ou a mulher, já no seu escritório, já desesperado, com raiva, querendo matar um ao outro. Se o profissional não tiver essa cabeça e vestir a camisa daquele cliente, né, aí acabou. Aí você não pensa mais no interesse da criança, aí você... Eu acho que o profissional, o advogado, ele é técnico, né? Como vai passar aquele cliente, vai passar diversos outros. Não é questão de vestir a camisa, não. Olha, calma, é melhor para a criança. Como que é a relação do filho com a criança, né? Do pai com a criança? O psicológico, o psicólogo sociável. Né? Hoje um advogado, ele tem que, quando é nesse caso de família envolvendo menores, eu acho que o advogado ele tem que olhar sempre pela ótica da criança. Da criança, lógico. Ele tem que focar a criança. O que é melhor para essa criança? Se esse interesse for contra a criança e ele esteja sendo pago para fazer alguma coisa em favor da mãe ou do pai que tenta impedir a criança de ver a parte contrária, né? Se for a mãe que estiver com a guarda impedindo o pai de ver, ou se o pai estiver com a guarda impedindo a mãe de ver, o advogado que for litigar na causa, ele tem que olhar do prisma da criança. Se ele perceber que a criança está sendo prejudicada, ele, como um bom profissional, tem que falar assim, eu não posso advogar para você. Vá para a Defensoria Pública, ou até a própria Defensoria Pública tem que abrir os olhos
Porque a gente não faz o que pagam para a gente fazer, não. Tem a moral, tem a ética, tem o bom senso, tem a generosidade, tem o cristianismo que a gente tem em nossos corações. Então você que está advogando para uma pessoa, eu quero que o pai nunca mais veja essa criança. Eu, como advogado, eu boto a pessoa para fora do meu escritório. Entendeu? Você não pode, tem que ter eu boto para fora correndo. O amor à criança é incondicional. E o advogado, como técnico de direito, tem que ser técnico. Tem que dizer, olha, a picuinha do senhor com a sua ex-mulher ou da senhora com o seu ex-marido, nada tem a ver com o amor que ambos têm pela criança. E voltando ao assunto, falou tudo. Vou já fazer a pergunta do doutor. Eu, como marido e pai, eu posso oferecer alimentos, vamos dizer, minha mulher não quer de jeito nenhum regulamentar a pensão. E eu quero fazer, eu sou uma pessoa correta, eu quero ter um papel, dizer quanto e aonde eu devo pagar. Eu posso entrar na justiça pleiteando isso também? Com certeza, pode oferecer alimentos em favor do menor e... Então, sendo esse tamanho, vou dizer, amanhã, não quero na justiça, aí eu como pai, não, eu quero, porque um dia você pede 300, outro mês você pede 1.500, outro mês você não quer nada, então eu quero regulamentar isso. Então eu como pai, eu posso procurar um advogado e pleitear isso na justiça. O advogado vai fazer ação e vai regulamentar essa questão de alimentos. Hoje em dia, quem faz isso, normalmente a mãe que faz isso, em regra, é a mãe que tem a guarda e não quer que o pai visite a criança. Então ela diz assim, eu não quero nada seu, eu não quero pensão, eu não quero nada, achando que por ele não dar pensão ou obstaculizando a pensão, a pessoa vai perder o direito de visitação, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então o pai que não conseguir dar o dinheiro em mãos ou em espécie para a criança, no caso a mãe, para que gaste com a criança, pode oferecer alimentos e com certeza absoluta ela vai ter que receber. E tentar obstaculizar este pai de ver a criança por ele não pagar, porque às vezes ele é um pai generoso, tenta pagar, não entrou com o oferecimento de alimentos, que ele pode entrar e ela será obrigada a receber. Mas ele der através da mãe, através do pai dele, dos avós, dos tios, meio que na surdina, ele pega lá, ó, irmão, vai lá, que você é o tio da criança, finge que é você, e ele está dando. O que não pode é deixar de ver a criança por não estar pagando ou não. Mas se quiser entrar com oferecimento de alimentos, o procedimento é especial, vai andar rápido e com certeza ele vai conseguir. Uma coisa, outra coisa. Doutor Guilherme, a gente estava falando aqui, esse caso aí da Eloá, né, lá o acusado, ele teve uma pena, acho que foi para mais de 200 anos. Né, 200 anos. Aí eu te pergunto, eu como leigo, e explico para a população. Lógico que ninguém vive até 200 anos, seria prisão perpétua no caso. Ele ia ficar na cadeia até morrer. Né, que ninguém cumpre uma pena de 200 anos, isso é fisicamente possível. Né? Mas o porquê ele vai ficar perpetuamente na cadeia, até o falecimento dele, ou não, como que funciona a nossa legislação, né, no Brasil? Eu peguei lá 1000 anos de cadeia, sou um serial killer. Né? Eu vou ficar 1000 anos na cadeia, não, ninguém fica, mas eu vou ficar com prisão perpétua na cadeia? Então, isso é interessante porque a população sempre pergunta isso, né? Sempre tem dúvida em relação a isso. Mas, Guilherme, aquela pessoa ali pegou 100 anos de prisão. Aí o outro fala, pegou 200. Na verdade, nossa lei máxima, que é a cláusula pétrea, Constituição Federal, ela só permite que o cidadão fique preso por 30 anos. Então, a pena aqui no Brasil só pode ser cumprida por 30 anos, não mais que isso. Quando ele recebe uma pena, geralmente no tribunal do júri, que ultrapassa esses 30 anos, na verdade, ele está perdendo alguns direitos e alguns benefícios que ele poderia ter na continuidade da pena dele, com o regime que ele estiver cumprindo dentro da cadeia. Então, se ele recebe 30 anos, se ele vai ter direito a algum benefício com um sexto, ele ainda consegue, mas com 200 anos ele não vai ter mais, porque na hora que o juiz faz a pena base e vai calcular, ele vai verificar que não vai bater com o benefício que ele vai ter direito. Como ele vai pegar 200 anos, 100 anos, ele não vai ter esse benefício, mas também não se cumpre prisão perpétua aqui. Mesmo não tendo benefício nenhum, ele vai ter que cumprir os 30 anos, e em 30 anos ele é obrigado a ter que sair da cela. E, infelizmente, esse é um caso até atual. Existe um serial killer, como você falou, em São Paulo, chamado Chico Picadinho. Ele era uma pessoa que foi condenada a mais de 30 anos, a 100 anos, e ele teve
depois de metade da pena cumprida, alguns benefícios, porque ele trabalhava dentro da unidade, tinha bons antecedentes, ele trabalhava, cumpria toda a sua pauta dentro do presídio, fazia funções lá dentro, estudava, dentro dessa unidade existia essa possibilidade, cumpriu-se 30 anos. A Defensoria Pública e o Ministério Público foi fazer entrevista com esse cidadão e ele disse que se ele saísse, ele ia continuar matando. Chegou a falar isso em entrevista. E a preocupação do Estado em relação a esse indivíduo era, se colocasse esse cidadão na rua, ele ia continuar a praticar o crime. E ia de contra a nossa legislação pétrea, porque ultrapassaria nossos 30 anos e ele não poderia ficar mais na cadeia. Ele já tinha ciência disso, porque ele chegou a estudar dentro da cadeia e ele falou, eu já tenho 30 anos, e aí, o que vão fazer comigo? Eu tenho que sair. É bem complicado, mas infelizmente no Brasil a nossa... Morreu, né? Infelizmente, né? Porque a pessoa não tem noção do que é ficar 30 anos dentro de uma prisão, não tem noção do que isso pode gerar na cabeça de uma pessoa, mas garanto que é bem ruim, nosso sistema prisional hoje ele é bem carente em todas as circunstâncias. Então, acredito eu que a pessoa, quando fica 30 anos, a cabeça não fica mais a mesma coisa. O Chico Picadinho foi solto e mataram, acabaram que mataram ele. Aí eu não sei como aconteceu depois que ele saiu, mas a legislação pétrea, a nossa legislação pátria, na verdade, a Constituição Federal só aceita 30 anos, a pessoa só deve cumprir 30. Essa questão é bastante importante que ele falou, que é, como eu falei, muita gente pergunta, né, pra gente, né, milita na área, não milito na área criminal, mas sou advogado, muita gente, então, se não pode ficar com ele preso durante 200 anos, prisão perpétua, por que condena em 200 anos? Isso é importantíssimo que o doutor Zé Guilherme falou, porque dependendo da tua pena, você tem um sexto de pena, dependendo do crime, 1/3, você tem aí induto de Natal, induto de Páscoa, um monte de induto, bonificações, como o doutor Guilherme falou, de questão de estar trabalhando dentro da cadeia, né, tá fazendo, parece que você trabalha 3 dias, reduz 1 dia, não sei qual é a quantidade de dias, né, trabalhados dentro da cadeia você reduz alguns, né, tem um monte de benefícios que são dados ao presidiário, né, a pessoa que está ali cumprindo a sua pena, né, e justamente, vamos dizer, o caso Eloá, lá o acusado, né, que agora não é acusado, hoje já está cumprindo pena, ele não vai ter direito a benefício nenhum. Então, como a pena dele foi há mais de 200 anos, não existe um sexto de pena que vai cair mais para 30 anos. Ele vai cumprir, então, integralmente os 30 anos que ele tiver dentro da cadeia. É isso que vai acontecer. Por isso que estipulam penas, né, com esse alto número de anos aí, essas condenações altas, justamente para a pessoa cumprir os 30 anos. Porque se dá 30, só pode ficar preso até 30 anos, mas se prender somente 30, com um sexto de pena, um sexto de 30, são 5 anos, é isso? A progressão de pena fica A progressão do regime é isso, então? Sim, é esse benefício. Justamente isso. Porque, na verdade, quando a pessoa... Eu não sei aqui fazer o cálculo de quanto precisamente seria a pena para que aquele indivíduo não pudesse mais ter aqueles benefícios. Não sei aqui precisar, né? O juiz faz a pena base. Mas acredito eu que acima seria o dobro do que seria da pena máxima, se vamos supor 60 anos, já não conseguiria mais ter esses benefícios. Mas eles têm que se aplicar a pena e tem que se aplicar a condenação. Mas a nossa lei só exige que fique o indivíduo preso por 30 anos. Mas o interessante disso, doutor Rafael, é que dentro do tribunal do júri, a partir do momento em que você tem uma condenação acima de 20 anos, você pode protestar por novo júri. Então, acima de 20 anos, o sujeito sendo condenado, protesta-se para o novo júri. Isso é uma lei que te dá esse benefício. E muitas vezes o Estado ele se esquiva para que o juiz condene em 19, para que ele não tenha um novo júri, para que não faça novamente todo aquele trâmite, todo aquele trabalho, todo aquele júri que foi feito, que às vezes é muito trabalhoso, às vezes leva mais de um dia. Então, no caso do Eloá, ele pode, vamos dizer, o advogado ele pode protestar para o novo júri? Eu não sou criminalista, né? Mas estava havendo um comentário na área jurídica que eu não lembro se já reformaram ou estava prestes a reformar essa esfera criminal para tirar isso. Isso a qualquer momento ia mudar, se já não mudou agora recentemente, ia mudar, justamente por causa disso, porque o pessoal ficava insistindo, conseguia 21 anos e justamente pleiteava por novo júri. E ali era um novo júri. Mas eu lembro que nós 3 não somos criminalistas, né, e pouco nos aprofundamos nessa área. Mas eu ouvi há pouco tempo que houve um intuito da legislação de mudar, se não mudou, para caçar esse direito processual. O interessante disso é que eu, como
se eu fosse juiz, na aplicação da pena, o jurado são 7, ali está sendo votado 7, são 4 contra 3, naturalmente, na hora da condenação, eu ia verificar, dentro da sensibilidade do júri do que aconteceu, dentro dos fatos apresentados, que houve dúvida em relação à condenação. Então, para não haver dúvida em relação à condenação daquele indivíduo pelo princípio do indúbio pro réu, acredito eu que eu daria uma pena acima dos 20 para que aquele sujeito tivesse um novo júri, porque justamente não ficou ali claro o acontecimento dos fatos e houve dúvidas em relação aos jurados. Então, havendo 4-3, não foi unânime, houve dúvidas em relação ao jurado, eu daria uma pena acima de 20, justamente para que se pudesse ter um novo júri para... Então, no Brasil, você cumpriu 30 anos, não é questão que a pena vai até 30 anos, você tem que cumprir os 30 anos. Você pode apenar em 200, 300, 1000 anos. Né? O Brasil é assim, mas para efeitos dessas questões de benefícios, que muita gente pergunta, muita gente confunde isso, até confusão até na esfera jurídica, para falar a verdade. Muita gente, 30 anos, mas o Brasil só cumpre 30 anos. Né? Só pode ficar preso até 30 anos. Mas é claro, se lá no caso Eloá, né, ele fosse condenado a 30 anos, ele ia ter, eu acho que crime hediondo é um terço da pena, né, em 10 anos ele estaria na rua. Né, crime hediondo, 10 anos estaria na rua. Já condenado a 200, 300 anos, um terço disso são 100 anos, mas só com os 30 anos ele vai ter que ficar lá preso. Ele não vai ter direito nenhum a sair, nem dúvida. E aconteceu esse caso agora, às vezes as pessoas não entendem, mas o nosso, como o doutor Zé Guilherme falou, nosso sistema penitenciário é falido. É falido. Não só o sistema prisional, como até os processos que giram. Né? É muito processo para poucos juízes, né? Para poucos servidores. É o problema que a gente tem no judiciário inteiro. Não adianta a gente querer um milagre de um juiz e 5 serventuários de justiça. Né? Isso aí, ninguém é milagroso ali dentro para fazer os processos correrem. Né? Ninguém consegue fazer milagres. Mas o que acontece muito isso, como soltaram agora, eu estava vendo o noticiário, soltaram o rapaz foi para dentro de um ônibus e estuprou uma menina de 13 anos. Dentro do ônibus, identificaram ele por uma tatuagem. Aí soltaram por quê? O Conselho Nacional de Justiça fez um mutirão, viu que ele já teria direito aos benefícios, né, que o doutor Zé Guilherme aqui falou, ele deve ter sido condenado, não me recordo agora, mas fazia direito ao benefício, a progressão de regime. Foi libertado, né, e acabou cometendo cometimento de outro crime. Isso eu quero deixar claro, não sei se meus colegas vão concordar comigo, não é culpa do sistema judiciário. Para mim isso é culpa da pessoa. O Estado botou na rua, estuprou aquela criança. Gente, tem gente lá dentro que realmente está ali cumprindo a pena, que vai se regenerar. São poucas as pessoas, a maioria, a minoria, isso para mim, eu particularmente, eu não sei. Não milito nessa área, não sou diretor de presídio, não trabalho com a área policial. Não sei se é a minoria ou a maioria. Mas enquanto nós tivermos, né, num sistema, não de punição, mas de regeneração, a progressão de regime é válida. Né, para um cidadão que comete um crime, né, um cidadão comum que comete um crime, às vezes por uma cabeça quente ou outra coisa tal, né, vai ali dentro, cumpriu 3 anos, eu acho que ali ele pode ter se regenerado e voltar para a sociedade sem o cometimento de nenhum crime. Isso é a minha opinião pessoal. Caso claro desse é esse como você citou. Ele cumpriu a pena, um dia de libertado, ele comete outro crime. No segundo dia já absolvido. Justamente. A personalidade desse indivíduo é uma personalidade criminosa. Ele não pode ficar na sociedade. Justamente, como tem muitos que saem e querem emprego, querem trabalhar, querem refazer as suas vidas. Né? Não sei se a maioria ou a minoria. Né? A minha opinião com relação ao sistema prisional é completamente diferente. Para mim não tinha que regenerar ninguém, é igual punição. Quando a gente tem pai e mãe, a gente mete a mão na tomada, mexe no cristal da mamãe e do papai, a gente é o quê? É punido. Ou seja, com tapê uma repressão verbal. Né? E dali a gente não vai fazer mais aqui. Isso também não é minha esfera psicológica, psiquiátrica, estou falando minha opinião pessoal. Acho que não deveria ser, né, regeneração, ressocialização. Seria ser uma punição. Cometeu o crime, vai ali e cumpre. Cumpre ali como punição. Você fez uma besteira, você vai ser punido por isso. Né? Agora, se continuarmos com esse sistema de ressocialização de presos, né, a gente tem que ter a progressão de regime, tem que ter os indultos. Né? Vocês concordam comigo? Estou falando aqui, não sei a opinião de vocês com relação a essa questão de indultos, de ressocialização de crimes. Para mim, o acompanhamento tem que ser direto,
ao indivíduo, como é feito no sistema prisional americano, que infelizmente também tem falhas, não adianta ser um país de primeiro mundo ou de terceiro, mas que existe, tem que ter um aparato, um acompanhamento psicológico, social, frequentado dentro desse sistema prisional para saber se aquele indivíduo está apto ou não a frequentar as ruas e a sociedade, para viver em sociedade. Não sendo apto, tem que ter uma série de entrevistas, tem que ter um acompanhamento social. É Senão, complicado, não tem, né, Fabrício? É, essa com questão certeza, é muito prisional, ainda no nosso país, É muito complicado. é muito complicado. Não sei o que gira em torno disso, mas eu acho que sim, o ser humano tem direito a errar, né? Depende do como estiver no erro, mas tem direito a errar, como também tem direito a uma segunda chance. Né? Como já Isso- aconteceu isso é casos certo. até que foram citados aqui, de um protesto por novo júri, acima de 20 anos, e no segundo júri o indivíduo ser absolvido, porque aconteceram provas de que dariam benefício a ele, que na verdade, você imagina, é muito melhor um possível condenado na rua do que um possível inocente dentro da cadeia. Esse é um princípio do indúbio pro réu, porque prender um indivíduo inocente é muito pior. Né? Isso Se for acontece, para né? pensar. Acontece. E pode acontecer. Então, no protesto do novo júri, pintando provas que possam beneficiar da veracidade daquele crime ou daquela absolvição, eu acho que é importante. Aí muitas dúvidas surgem dentro da área jurídica, se no protesto por novo júri pode aumentar a pena anteriormente aplicada, né? Não, Então, não, pela nossa legislação, na verdade, o princípio da reformatio imperius. Não pode se reformar para piorar, porque fere o princípio da anterioridade, que não pode prejudicar o réu, né? Para aumentar a pena, e sim, só se fosse para beneficiar. Não poderia, era igual ou menos. Isso é uma questão interessante que levantou, né? Ele levantou essa questão do protesto do novo júri. Foi 21 anos. Aí vai lá o advogado foi a protesto do novo júri. Aí é feito um novo júri. E no segundo júri a pessoa é absolvida. Agora eu te indago, se essa pessoa foi condenada à morte, já tinha morrido. Né? A absolvição, é como que eu falei, o tribunal do júri, né, doutor Fabrício, doutor Guilherme, minha concepção, não só a minha concepção, isso é a concepção até de juristas, né, doutrinadores, é um ornamento, né, uma coisa totalmente diferente técnica, que você é julgado por 7 pessoas comuns. Né? Você falar de provas, você falar de questões técnicas, judiciais, jurídicas, para 7 pessoas do povo, é em vão. Você tem que jogar ali, não só jogar, mas tem que somente jogar com a emoção. Eu até convido, né, as pessoas que estão nos assistindo a assistir um tribunal de júri real, no fórum. Né? Para quem não sabe, todas as sessões são audiências públicas e qualquer um do povo pode assistir, né, o tribunal de júri. Então, a primeira vez que eu vi o júri, eu me lembro muito bem disso, eu era estudante, eu vi uma peça de teatro. Né? Eu vi o ator promotor e o ator advogado. Eu vi advogado até se jogando no chão. Né? E era uma peça teatral. Né? Assim, questões técnicas relevantes onde a gente aprende na faculdade, né, fica um pouco de fora ali. Né? Então, essa questão de casos assim, com comoção social, grande comoção social, é difícil para um advogado de defesa habilitar. É interessante que, literalmente, muitos fazem curso de teatro realmente para ter uma oratória mais atraente, para chamar a atenção dos jurados quanto aqueles gestos, Então, justamente isso. Porque é interessante as pessoas verem. Muitos juristas defendem o tribunal de júri, como muitos também não defendem, querem acabar com o tribunal de júri. A questão já vem de Roma, né? Quem já viu aquele filme Gladiador, onde a população falava, mata ou morre, escolhia, né? Bíblico ali, também. As pessoas, né? As pessoas para viver ou morrer, o povo escolhia, o clamor popular escolhia entre a vida e a morte, né, do cidadão. Isso em Roma antiga utilizava muito Cristo. isso. Também, Jesus Cristo, mata, morre. Então, veio trazendo dessa época, hoje existe o júri, que é o clamor social, que seria as pessoas do povo acusando, né, ali aquela pessoa, condenando, né, ou absolvendo aquela pessoa. Se absolveu, a sociedade quis absolver. A comoção social é ruim, né, para um advogado de defesa, no caso do Eloá, no caso daquela menina que foi jogada lá da janela. O clamor social era muito grande. Isso eu fico muito preocupado quando eu vejo um caso desse, que a mídia fica bombardeando, e eu sou radicalmente a favor da mídia ser 100% livre. Mas a própria mídia devia fazer uma autocrítica, porque muitas pessoas são condenadas pela sociedade
por causa da publicidade que é dada na mídia. E temos casos em São Paulo, uma menina que supostamente teria sido violentada pelos proprietários de um colégio, que acarretou no colégio ter sido fechado, destruído, a família dos donos do colégio ficou destruída totalmente e descobriram que não foi nem ele, o dono do colégio, nem a esposa do dono do colégio. Acabou com a família, acabou com a vida da pessoa. Nós tivemos um caso recente em Rio das Ostras, onde um rapaz foi acusado de estupro, ficou preso 30 dias e depois foi o Ministério Público acusando, o juiz deferiu uma prisão emergencial, cautelar, e ele ficou preso, a sociedade querendo quebrar tudo em Rio das Ostras, depois teve que ser conduzido para Macaé, e a sociedade querendo destruir, tacar fogo na delegacia, tacar fogo tudo, a mídia bombardeando, e o que acontece? Foi um rapaz que tomava conta da rua, esses caras que ficam com apito na mão, tomando conta da rua, viu que a menina estava sozinha dentro de casa, pediu um copo d'água, entrou, estuprou e matou a menina. Então, a mídia ela tem que ser mais cautelosa. E aquela mãe também, não me lembro se foi no Rio ou em São Paulo, que supostamente teria dado cocaína para um bebezinho, e o bebezinho foi a óbito, e quando ela foi para o presídio, e quase que mataram ela, quase tacaram fogo no presídio, a mídia bombardeou, o Ministério Público bombardeou, os juízes bombardearam, os advogados bombardearam, a sociedade bombardeou, e descobriu que foi um efeito colateral de um remedinho que ela tinha tomado. E ela não pôde nem ir no próprio enterro da filha. Então, olha quantas coisas são feitas. Quantos casos são feitos, né? Assim, o pré-julgamento, né? Não pode haver pré-julgamento. Quando alguém me fala assim, o caso Eloá, ou o caso dessa menina que foi jogada da janela, o que você acha? Enquanto não houver uma sentença transitada e julgada, enquanto eu não compulsar os autos, enquanto eu não olhar o processo, eu não tenho nenhum juízo, não faço nenhum juízo de valor. Nenhum advogado técnico faz. Não, mas não é possível. Foi ele sim, foi ele. Foi, porque a mídia está botando na sua cabeça que foi. Entendeu? E a pessoa que diz que foi é porque é um alienado. Porque a pessoa que pensa, ela não segue. Mas é difícil, porque está tudo dizendo que foi, está tudo dizendo que foi. O clamor social, seus vizinhos, seus amigos. Você vai no barzinho de esquina, todo mundo foi ele, foi ele, foi ele. E você acredita que foi ele. Quando, na verdade, às vezes não foi. Então, a gente tem que repensar esse negócio da mídia aí, os repórteres, a televisão aí que faz crítica ferrenha para um lado ou para o outro. Tem que relatar os fatos e fazer juízo de valor e deixar o tribunal do júri, tem que deixar os 7 jurados, que são os pares daquele que está sendo réu, e condenar ou absolver as pessoas que estão sendo vítimas ou ser acusadas, né? Porque pode ser vítima. A pessoa está sendo acusada, pode ser vítima, pode não ser, como aconteceu em São Paulo, essa menina do colégio, né? E, por final de tudo, foram absolvidos. E essa questão da mídia é bastante importante. A mídia, foi como o Fabrício falou, tem um papel importantíssimo para a sociedade. Eu acho que sem a mídia hoje, nós viveríamos talvez num país de cowboys, num faroeste. Porque corrupções, como que a gente teria acesso a corrupções em políticos, etc. Prejudica como favorece também. Justamente. Né? Mas sempre tem que ter a segunda opinião. Às vezes aparece o político, roubou 20 e tanto, roubou, é um ladrão. E a mídia vai espiziando. Gente, pensar que aquela pessoa tem família, aquela pessoa tem filhos, tem parentes, e até o final de um processo, às vezes acusa sobre um fiasco, né? Uma faísca, né? Já faz uma grande fogueira. E às vezes, 2, 3, 4, 5 anos depois, aquela pessoa é absolvida, foi feita no processo judicial, né? Que realmente ele comprovou a sua inocência, e como que desfaz essa pior imagem que foi feita. A gente teve o caso, o Collor, né? O Collor, quando o candidato à presidência, e o Lula, na época que ele ganhou, a mídia foi toda em favor do Collor, botando ele nas melhores, né, falas e botando o Lula as piores falas. E acabou que o Collor ganhou e a gente teve... Há pouco tempo atrás, a movimentação dos militares aqui no estado do Rio de Janeiro, onde nós tivemos uma grande emissora que não cobria a greve dos militares. Então, a emissora não falava nem uma frase assim, né, a greve está acontecendo em tal lugar, manifestações. E manifestações com mais de 50 pessoas, 50 mil pessoas, 20 mil pessoas, e nada foi noticiado. E por causa dessa, também acredito, que abafou. Então a mídia tem um papel muito importante, mas nunca se leve.
né, a deixar pela mídia. É a mesma coisa, nós somos técnicos, nós estamos aqui tentando esclarecer certos pontos jurídicos para vocês que estão nos assistindo. Mas é claro, nós não somos donos da razão. Graças a Deus a gente não expõe ideias, né, políticas assim, da sociedade. Nós expomos ideias técnicas. Tudo que a gente fala aqui é técnico. Né? Ó, direito assim... O advogado ele não tem time de futebol, ele não tem religião. Não tem nada. Ele não tem... O sexo ele é assexuado. Ele não tem, vai expor ele tem que defender a sociedade. Ou seja, ele não está olhando para o time, para o grupo jurídico, etc. Ele está com aquela causa e está defendendo. E quando a gente vai fazer uma causa técnica, a gente olha muito a letra da lei, a interpretação, como os tribunais entendem a respeito daquilo, olhamos os fatos de forma técnica, de forma fria. Não deixamos a sociedade, o burburinho da sociedade, muitas vezes a gente vê uma sentença, pô, não é possível, como é que aconteceu? Exemplo, teve essa jovem que mora em Arraial do Cabo, que supostamente mandou matar uma pessoa que ganhou na loteria e ela seria beneficiária, 50%. Como é que pode? Ela foi absolvida, um absurdo. Então é muito complicado, foi o tribunal do júri que absolveu, entendeu? Foram seus pares que absolveram. Então, tem que olhar muito com frieza esse lado técnico, porque muitas vezes a mídia faz com que nós olhemos algo de forma totalmente diferente que de fato ela seja. Não tem jeito. Gente, eu gostaria já me falaram ali que o tempo está acabando. Novamente, né, eu fiz isso no início do programa e vou falar novamente aqui, não tem como não agradecer, né, a grande equipe técnica aqui que nós temos aqui na Cabo Frio TV, né, o Fabiano, o Orton, né, que fez essa abertura aí maravilhosa nossa aí do nosso programa, né, o Léo, o Marcinho, essa galera toda aí, todo mundo mandando um alô ali, essa galera é excelente, né, e sem eles realmente nenhum programa aqui estaria funcionando. Né, eles trabalham aqui, sempre estão com um sorriso estampado no rosto, né, e esperando fazer o melhor e sempre fazem o melhor aqui pra gente. Então, sem eles realmente a gente não poderia estar aqui apresentando para vocês. Voltando aqui ao assunto do Fabrício, nosso programa é técnico. Né? Eu tento aqui, quando eu trago os convidados, eu até mesmo, mas nós somos seres humanos, né, dispor nossas opiniões pessoais. Né? Mas nosso programa é técnico. Aqui é direito, a lei, a gente tenta expor para vocês. E o objetivo desse programa é somente esse, expor questões jurídicas para vocês que estão nos assistindo. Continuem nos mandando e-mail, continuem participando do programa. Dentro em breve nós vamos ter um blog, né, do programa Noite Jurídica, onde nós vamos ter os advogados, como o doutor Zé Guilherme, o doutor Fabrício, vão estar participando desse blog, vão estar escrevendo matérias dentro desse blog, né, com outros advogados, né, vão estar escrevendo matérias e vocês vão estar nesse link entre o programa e entre os advogados, né, que participam desse programa. Então vai ter esse link desse blog, onde vocês vão poder tirar dúvidas, dar temas para o programa. Né? Então, gostaria de agradecer sempre o carinho da população. Eu fico feliz, o Fabrício estava aqui falando que a população, né, o pessoal lá do bairro dele assiste a TV e vê e fala, né, um carinho enorme para todos os bairros, né, desse grande Cabo Frio. Né, eu tenho um carinho enorme para as pessoas que vêm, me param às vezes na rua, me perguntam, me agradecem, me fazem críticas. Eu já vi o pessoal falando, você fala muito né. E me pararam e falei, olha como reparou, eu não havia reparado. Né? Mentira, brincando. E falaram isso, você fala muito né, quando você termina a frase. Isso são críticas construtivas. E a gente está aqui aberto. E aos nossos colegas advogados, o programa Noite Jurídica está aberto para vocês. Se vocês quiserem se expor, né, quiserem vir aqui trazer um tema, o programa está aberto. Então, vou passar aqui para os agradecimentos finais. Né? Doutor Guilherme, muitíssimo obrigado pela sua presença. Quem te conhece sabe que o seu tempo é extremamente corrido. Você é um advogado Mr. M, né, que está em todos os fóruns, de todas as comarcas ao mesmo tempo. Né? Às vezes eu te vejo em São Pedro, daqui a 5 minutos você está em Arraial, ou daqui a pouco Cabo Frio. E eu sei que seu trabalho não acaba, né, agora, 8 horas da noite. Seu trabalho vai continuar até umas 11, 11h30, meia-noite, em casa. Né? E muitíssimo obrigado, porque esse tempo despendido aqui não é para mim e para o Rafael, é para a população que gosta, né, de você. As pessoas pedem, traz aquele advogado, Guilherme, traz advogado, Guilherme. Né? Então a gente sempre tenta conciliar lá, a Adriana, né, que faz essa grade, tenta sempre conciliar, e você sempre disposto, sempre atende a nossos convites. Em nome da sociedade eu agradeço,
né, a sua presença novamente aqui, passar por suas considerações finais. Muito obrigado pela oportunidade, doutor Rafael. Como eu disse no início do programa, faço das suas palavras as minhas. O doutor Fabrício, um grande amigo já ao longo dos anos, mesmo antes da área jurídica, um grande amigo, um companheiro. E, infelizmente, o tema é muito complexo, abrange muitas nuances, né? Não deu para abranger tudo que poderia ser falado, mas eu acho que deu para poder ter um apanhado geral, de uma forma resumida, para entenderem melhor como funciona o funcionamento do Tribunal do Júri. Se porventura tiverem em dúvida ou quiserem saber mais, tiverem mais dúvidas em relação ao Tribunal do Júri, pode mandar para cá e-mail, pode telefonar que a gente volta aqui com enorme prazer para poder estar dirimindo essas dúvidas. Com certeza, eu que agradeço. Acho que os temas mais... realmente, temas jurídicos são muitos envolventes, né? E a gente fala, tem muita coisa para falar. Mas as coisas mais importantes eu acho que foram faladas. Doutor Fabrício, agradeço novamente a presença, assim como o Guilherme. É impressionante, até pela sua popularidade, você ser uma pessoa da região também, como o Guilherme é. As pessoas pedem a sua presença, pediram a sua presença novamente ao programa, né? Então, um amigo, um colega, eu agradeço também o tempo corrido, com o escritório. Eu sei que a vida não está sendo mole, está sendo dura, né? Mas agradeço sempre a sua disponibilidade de estar comparecendo ao programa, está sempre, né, com os braços abertos aos nossos convites. Muito obrigado, doutor Fabrício. Passar para as suas considerações finais. Olha, eu gostaria de agradecer a você, ao doutor José Guilherme, a todos que nos assistem, por mais uma vez poder transmitir, né, e compartilhar o meu conhecimento jurídico com toda a sociedade que assiste esse programa. E antes de finalizar, gostaria de dizer também aos jornalistas de plantão que eu sou radicalmente a favor da liberdade da imprensa e que no Brasil os jornalistas desempenham um brilhante papel divulgando notas, abrindo casos que jamais seriam resolvidos se não fossem através desses jornalistas. Então eu bato palmas aos jornalistas, mas gostaria de pedir aos mesmos que refletissem quando fossem fazer uma publicidade ou algo relacionado à esfera criminal, principalmente quando envolve pessoas pobres, pessoas humildes, do risco que as pessoas correm por causa de uma palavra, uma vírgula. Então, olhos abertos. Mesmo assim, e agradeço mais uma vez ao programa por me receber tão bem como tem sido recebido toda a equipe aqui desse canal, que sempre com carisma e com dedicação atua para que mantenha esse canal firme e que todos estejam assistindo tão bem, com qualidade de vídeo, de som, de imagem, etc. Muito obrigado. Firme e forte. Eu não vou elogiar muito eles não, porque eles são meio sacana comigo às vezes. Brincadeira aí, são grandes amigos meus aí. Gente, muitíssimo obrigado por vocês estarem aí com a gente no programa Noite Jurídica, mudou de nome. É um nome mais aprazado, né? Noite Jurídica, né? A gente fala da noite e fala de coisas jurídicas. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, até terça-feira que vem.